Olá pessoal, William novamente para dar continuidade à nossa playlist de treinamento. E agora a gente vai falar sobre o CRM, né, uma funcionalidade tão importante na gestão comercial do seu negócio, que você tem ela nativa dentro da plataforma. Tá? E para utilizar ela, a gente desenvolveu de forma bastante simples e objetiva e funcional para você utilizar dentro da sua operação. Vamos lá? O primeiro passo para você poder utilizar o CRM é você clicar aqui em CRM, tá? Você clica aqui em CRM, em Pipeline. A gente vai criar a nossa pipeline, né? Vou dar um nome aqui para ela de vendas, tá bom? De vendas, né? E aqui a gente vai criar as etapas dessa pipeline. Ou seja, o cliente vai navegar nessas etapas durante a negociação. Então eu posso criar uma pipeline de vendas, de suporte, de instalação, enfim. A gente está exemplificando aqui no treinamento de vendas. Então nessa etapa de vendas eu vou colocar início, né? Interesse. Colocar interesse, tá? Vou adicionar negociação, vou adicionar reunião, né? De acordo com a sua estratégia de negócio. E agora eu vou adicionar dois estágios que eu acho extremamente importante você adicionar em qualquer pipeline que você criar, tá? Eu vou adicionar aqui uma de ganho, que é quando o cliente comprar ou assinar minha plataforma, e eu vou adicionar também uma de perda, quando o cliente declinar a negociação. Porque essas informações, todos esses estágios te geram relatório, e depois você pode emitir um relatório de quantas vendas você fechou, por exemplo, né? Então isso é bastante importante aí dentro da sua operação. Quando eu crio a pipeline, né, eu posso visualizar já a pipeline dentro do negócio, né? Lembrando também que todos esses estágios aqui que a gente criou, eu posso definir uma cor para cada um desses estágios, né? Para quem gosta aí de mais colorido, tá? Você pode definir os estágios aí de acordo com a sua preferência de cor, né? Vou deixar ele um pouquinho mais colorido aqui, e aí você vai visualizar ele colorido aqui dentro da plataforma, tá ok? Então a gente criou a etapa interesse, negociação, reunião, ganho ou perda. E vocês vão entender logo em seguida o porquê disso, tá ok? Então, depois que você cria, durante o atendimento, né, o cliente chegou até mim, eu posso vincular essa pipeline de forma automatizada pelo fluxo, que é algo que a gente vai aprender, né, nas próximas aulas, quando a gente entrar no fluxo, né, e de forma manual. Então, de forma manual, ela funciona da seguinte forma. Durante aqui meu atendimento, né, estou atendendo o cliente aqui atendimento, eu vou clicar no mais e vou selecionar a pipeline. Como a gente só tem uma, que é vendas, vou selecionar a vendas e vou editar os dados desse cliente. Vou colocar o endereço do cliente, aqui já tenho o lead dele, a temperatura do lead, eu vou colocar como morno, né? O valor, eu vou colocar aqui R$350. O plano, você define o plano que você queira colocar, o nome do plano e uma observação, tá bom? Ou seja, o cliente veio da gestão de tráfego. E vou salvar essa oportunidade. A partir do momento que eu salvo essa oportunidade, as informações dela estão aqui, né? E aí é bem legal, porque na medida que eu vou avançando na negociação com esse cliente, ó, já entrou aqui a linha CRM, vendas, interesse, que eu estou dentro da pipeline em vendas e no estágio de interesse, né? E na medida que eu for negociando com esse cliente, eu vou avançando as etapas dele na negociação. Então eu mudo ele para negociação, posso inserir uma observação e não ver etapa. Então ele saiu de interesse para negociação. E a gente visualiza, além de visualizar naquela aba que a gente estava de atendimento, eu também posso visualizar aqui dentro do quadro, né, do CRM. Então aqui dentro do quadro do CRM, da pipeline, quais são as informações que eu tenho? O total de oportunidades vinculadas nesse estágio, tá? Então aqui ele vai sempre me trazer o total. Como eu só tenho uma, ele está pontuando uma. E o valor e o total monetário que está sendo negociado dentro desse estágio. Então aqui ele vai somando de acordo com números de oportunidades que você tem nesse estágio. Aqui ele me traz qual é o canal de conexão, qual é o usuário que está atendendo, o número do contato do cliente, o status dessa negociação, a temperatura do lead, o plano e a última interação com esse contato. Aqui em histórico eu vejo todos os logs de movimentação dele dentro da plataforma. Quem foi o comercial que incluiu ele, né? Quem foi que movimentou, quem incluiu a movimentação, fica tudo aqui dentro desse estágio. Aqui eu posso editar alguma informação para essa oportunidade e aqui eu posso mover ele dentre as opções. Ó, movi ele para reunião, tá bom? E vou voltar ele aqui novamente, para negociação. E tudo isso aqui fica registrado nos logs, tá bom? Ok? Vamos voltar lá para aba atendimento. Então, na medida que eu fui negociando com esse cliente, né, eu vou avançando ele. Então, agora eu vou avançar ele para reunião, vou mover etapa, tá? E vou avançar ele para ganho. Antes disso, eu vou colocar uma observação. Ó, cliente fechou o plano 1, tá? Vou mover ele para etapa ganho,
tá? Agora ele está na etapa ganha e vou dar um ganhou, tá? Ou seja, você tem dois botões aqui importantes, né? Caso o cliente assina, eu movo para ganho e dou um ganhou. Caso o cliente decline na negociação, eu movo para perda e dou um perdeu. Nesse caso aqui eu vou dar um ganhou. Ganhei, e agora todas essas informações geram um relatório analítico para mim. Então, por exemplo, eu como admin, né, eu tenho aqui um relatório analítico de todos os usuários. Logo em seguida, eu vou mostrar como configurar isso nas permissões, tá bom? Então, eu tenho aqui um relatório analítico do dia 1/9 ao dia 1/10, onde eu negociei com uma oportunidade, finalizei uma e ganhei uma. Né? O total monetário é de 350, a minha taxa de conversão é de 100%, porque a única que eu abri negociação eu fechei, e o ticket médio também. Aí eu tenho um gráfico exemplificando isso, tá? Eu tenho um ranking de conversão por usuário. Imagina que você tem 5 usuários aí, todos trabalhando com CRM. Na medida que eles vão juntando a oportunidade ao usuário deles, vai alterando essas informações para você medir a taxa de conversão de cada um dos seus comerciais, né? Então aqui, por exemplo, total de oportunidade, uma finalizada, uma ganha, taxa de conversão de 100%. Aqui eu tenho um gráfico exemplificando o total de negociações por cada estágio. Então, ou seja, lá na minha pipeline a gente criou interesse, negociação, reunião, ganho e perda, né? Então eu tenho uma ganho aqui no valor de R$350, aqui vem o número total, né? O valor total monetário negociado, né? Que aqui eu só tenho uma, e aqui o ticket médio, tá? Um gráfico exemplificando isso, né? Uma taxa de conversão por pipeline, tá? E aqui eu tenho o número total de clientes que estão vinculados a essa pipeline, né, ao CRM. Então aqui eu posso pesquisar pelo nome do cliente, pelo status, né, se está ativo, né, se eu perdi, quantos eu ganhei, pela pipeline, pode ser vendas ou todas, né? Então aqui tem todas essas administração. Eu, como admin e com todas as permissões, eu tenho uma visualização geral, né? Então eu posso pesquisar por usuário, eu posso pesquisar todos os usuários, por pipeline, por todas, tá? O usuário, ele só vai ter acesso, né, a essas informações na dashboard aos clientes que ele está negociando. Ele tem acesso a todos os clientes. Isso é bem legal para separar aí o perfil admin e user, tá? E lá em usuários, né, é onde eu defino as permissões. Então vem aqui em administração, usuários, tá? Administração usuário, e aqui quando eu vou editar o usuário, eu dou as permissões para ele do que esse usuário pode ver. Ele pode ver a pipeline? Pode. Ele pode criar, ele pode ver a dashboard, ele pode deletar um cliente do CRM, ele pode editar a pipeline. Então, independente dele ser admin ou user, você que vai definir essas permissões no cadastro desse cliente, tá? E caso você queira deletar um cliente de uma pipe do CRM, caso você tenha incluído errado esse cliente, você vem na dashboard, desce até o final. Aqui em oportunidades você clica em deletar a oportunidade desde que você tenha permissão para acessar. Tá ok, pessoal? Então esse é o CRM, ele funciona de forma bastante prática, te traz bastante informação gerencial para você poder fazer a gestão de todo o seu time comercial aí do seu negócio, tá bom? Espero que você tenha gostado. A gente vai falar muito ainda sobre aba atendimento CRM nos próximos videoaulas. Até logo, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem com o nosso time comercial, o nosso time de suporte. Até logo e até a próxima videoaula. Até mais!